Salve, salve! Outro dia eu fiz um vídeo aqui, ele tá acho que uns 3 ou 4 vídeos pra trás desse, sobre tarô encarnado. E ali eu falei do naipe de ouros. Então hoje a gente traz o tarô encarnado de volta para falar do naipe de espadas. E o tarô encarnado nada mais é do que a gente ter a noção de que a medicina do tarô, eu fiz uma introdução mais longa no vídeo de ouro sobre isso, é uma medicina que, ao contrário do que talvez pareça para muita gente, ela não existe para que a gente fique só no mundo das ideias, né? Como eu prefiro trabalhar e sinto que é o que funciona melhor, e assim também funciona o tarô na minha visão de uma ferramenta, uma medicina, um recurso, né, um aprendizado, um desenvolvimento que a gente vai aprender e depois trazer para a prática da nossa vida e fazer já nas nossas leituras essas associações práticas, o mais práticas possível, né? E aí a gente falando do naipe de espadas como essa perspectiva de tarô encarnado, eu vou falar aqui de uma coisa que eu nunca imaginei falar num vídeo de tarô para introduzir esse assunto, que é o quê? O que essa camiseta aqui que eu ganhei da minha tia há muitos anos atrás tem a ver com essa perspectiva encarnada do tarô pelo naipe de espadas. Então, essa camiseta aqui, ó, não sei se você vai conseguir identificar, mas em cada, por isso que eu tô fazendo assim, em cada manga ela tem o rosto de uma onça. Então, esse aqui que você tá vendo aqui é um olho, não sei se dá pra perceber de cara, e é o rosto de uma onça, uma em cada manga, depois ela fica branca aqui e depois o resto dela é branco, normal. E aí a minha tia me deu essa camiseta há muitos anos atrás, essa camiseta é bem antiguinha já, e quando eu ganhei essa camiseta, não vou me lembrar exatamente, né, quando foi, mas já faz muitos anos, eu lembro de ter olhado assim pra ela e ter pensado, sabe aquele presente que você ganha e você faz, interessante, e guarda na gaveta, sem intenção nenhuma de tirar dali tão cedo? Foi o caso quando eu ganhei essa camiseta aqui. Eu falei, gente, cara de onça na manga, assim, eu acho que é um pouco muito, né? Não sei. E aí, por esses dias eu tava conversando com a minha mãe a respeito de como uma determinada pessoa, na minha visão, não tinha o tipo de personalidade para fazer uma determinada coisa. E aí hoje eu vesti essa camiseta e eu lembro que voltei com a minha mãe nesse mesmo assunto. Eu falei, então, lembra aquilo que a gente tava falando de não ter personalidade para fazer uma determinada coisa em relação a tal pessoa? Hoje, a hora que eu vesti essa camiseta, eu pensei nisso, porque quando a minha tia me deu essa camiseta e eu tive essa reação assim, né, de tipo, vou guardar ela aqui, né, porque presente, né, você sabe como é, a gente, né, vou guardar. E aí me ocorreu, usando essa camiseta hoje, e já faz um bom tempo agora que eu sinto isso em relação a ela, que a minha tia, ela foi profética quando ela me deu essa camiseta. Porque hoje em dia eu olho esse detalhe dessa camiseta da manga aqui e eu acho ela simplesmente sensacional. Eu amo essa camiseta, né? Arriscaria talvez dizer que é uma das peças de roupa que eu mais gosto. E ela velhinha, tudo, né? E eu sigo com ela, sigo usando. E aí eu fiz esse comentário com a minha mãe. Eu falei, eu não tinha, na época que eu ganhei essa camiseta, a personalidade para usar ela. Não era, a personalidade tá num lugar e o item que você tá querendo usar, ou acessório, ou enfim, qualquer coisa que você esteja querendo fazer, tá em outro lugar. E aquilo meio que não dá match, sabe como é? Que por exemplo, também a mesma reflexão que eu poderia fazer a respeito de como eu uso meu cabelo hoje, por exemplo. Eu briguei com o volume do meu cabelo, que nem é dos mais volumosos, a vida inteira. Eu nunca fui de alisar cabelo, sempre quis manter ele, sempre não, mas durante a maior parte da vida eu quis mantê-lo cacheado, né, e não me reconheço, inclusive, quando acontece, muito eventualmente, de eu fazer uma escova no cabelo e usar ele liso, eu fico olhando pro espelho pensando, meu Deus, quem é esta pessoa?
porque eu não me reconheço. Então sempre fui a favor dos cachos, mas sempre brigando. Ser a favor dos cachos não significa que eu gostasse do cabelo em si, né? E sempre brigando com o volume, que, como comentei, nem é dos mais volumosos. E é muito curioso como hoje em dia eu penso assim, nossa, eu preciso aumentar, achar um jeito de aumentar o volume do meu cabelo que tá pouco, né? Então pra mim, eu queria ele assim, mais presente, né? Mais cheguei, mais ele mesmo, né? Mais cheio de personalidade do que ele já é. E passado o carro do gás, eu fiquei correlacionando essas ideias, né? Tanto assim, por exemplo, o entendimento que eu tenho de como o meu cabelo é, coisas mais simples, as coisas mais cotidianas, é nelas que a gente se pega no pulo, se a gente vai prestando atenção, e se reconhece, né? Então, por exemplo, o exemplo do cabelo, o exemplo de uma camiseta de muitos anos atrás, e assim a gente pode fazer com tantas coisas. O que eu quero dizer com isso? Esse lugar, né, da personalidade da Matt na camiseta, da personalidade da Matt no cabelo crespo natural, a personalidade da Matt em tantas outras coisas. O que é isso? Isso é o naipe de espadas em exercício na nossa vida. Que é o quê? Aquilo que a gente percebe do mundo. Eu coloquei aqui algumas cartas de espadas do Druidcraft, que é um tarô que eu amo. Ai, esse 6, eu amo ele, 6 de espadas. O que a gente percebe do mundo, e de novo, aqui eu tô falando do naipe como um todo, tá? E não só de uma ou outra carta, tô falando da intenção do naipe. O que a gente interpreta principalmente do mundo, da vida, daquilo que acontece, até mesmo daquilo que a gente sente, né? O que a gente interpreta até mesmo dos conteúdos que se passam no nosso interior. Isso é tudo o naipe de espadas em ação na nossa vida. O naipe de espadas ele vai trazer a nossa interpretação de texto pessoal, digamos assim, em relação à vida, à existência, ao mundo, a gente mesmo, como disse, ao que a gente sente, ao que se passa dentro de nós, as outras pessoas, então, nem se fala, e como tudo isso, não tá o naipe todo aqui, mas só para representar, como tudo isso molda quem a gente é, vou deixar essa na frente que eu amo, como tudo isso molda quem a gente é, como tudo isso molda o que a gente vai fazer, quem a gente vai se permitir ser ou não, o que a gente vai se permitir viver ou não, como a gente vai se relacionar ou não, a partir daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente entende, daquilo que a gente interpreta no que a gente entende, principalmente, né? A gente tá falando assim o nosso pequeno glossário da interpretação de texto da vida nesse naipe aqui e tudo que isso acarreta em nós, tudo que isso faz a gente ser ou deixar de ser, tudo que a gente se permite viver, aonde a gente se permite se transformar ou não, né? As leituras em geral que a gente faz da vida e do mundo estão todas contidas na sabedoria desse naipe. Então, quando a gente fala do tarô encarnado em relação ao naipe de espadas em específico, vale muito esse exercício. Eu vou trazer um ponto aqui que eu gosto, tá? Mas poderia ser infinitas coisas. Por exemplo, aonde eu me limito? A partir daquilo que eu enxergo e do significado que eu atribuo àquilo que eu enxergo. Por exemplo, essa camiseta de onça, meio muito, né? Achei meio assim, um gosto duvidoso na época. E é muito curioso como hoje em dia eu olho pra ela e falo, gente, mas não poderia ter um negócio mais a ver comigo do que uma roupa, né? Eu gosto de tudo, eu gosto da paleta de cores, eu gosto do jeito que a onça foi ilustrada de uma forma não óbvia, porque normalmente é onde você veria um bicho numa camiseta, aqui no meio, na frente, né? Tudo que eu achava estranho nela, quando eu ganhei, e assim que eu a recebi, né, quando eu a conheci, foram exatamente as coisas que se tornaram depois interessantes e valiosas e que me fazem valorizar ela. E essa ponte de transformação dentro de nós é tudo o que o naipe de espadas encarnado nos ensina e nos traz.